Tudo que é bom dura pouco. Bem, nesse caso para vocês foi praticamente um mês, né? Mas hoje, pessoal, falaremos do último volume de DPGC. Vocês estão no Perdi Geek. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos agora pro último episódio, né? Espero que tenham tido aí resenhas complementares. Eu imagino que as lives devam ter voltado também, tá bom? Não vamos perder tempo. Agora tem uns arcos aí, mas estamos agora na reta final, beleza? Essa é a edição, tá bom? Lombadinha, tá, o detalhe. Contracapa, beleza? Edição de capa dura, recheio couché, mesma coisa, né? Eu não sei se eu falei nos outros volumes, tá? Mas essa também foi contemplada com aquela cagada da cola, né? Foi o 1, o 2 e o 4, beleza? Apenas o 3 passou ileso, tá? Aqui, ó, nós temos Gotham Central do 32 ao 40, tá? Que vai de agosto de 2005 a abril de 2006. E o restinho da Josie Mac, né? Que é Detective Comics 770 a 772. Que vai de setembro de 2002 a setembro de 2003, porque aqui tem a 784, então é 770 até a 772, e depois pula lá na frentona na 784, mas eu imagino que seja tudo da Josie Mac mesmo, tá? E na coleção geral, neste último volume, é o 28. Não perdendo o costume, né? Roteiro do Ed Brubaker, o Greg Hook, a parte do DPGC, e o Judd Winick na parte da Josie Mac, né? Os desenhos aqui nós temos Steve Lieber, o Cano, o Sérgio Cariello e o Patrick Zircher. Tem outro pessoal aqui na arte final e nas cores, né? Mas para facilitar para vocês, fica mais tranquilo para mim também, aqui os nomes, beleza? Mesmo fechando algumas pontas soltas dos volumes anteriores e umas coisinhas breves do próprio volume, vamos dizer assim que este aqui, ele é pesadamente, bem focado ali nos arremates também, mas normal, assim, vamos dizer perene, né? Do dia a dia normal, do Chris Puzalen e da René Montoya, beleza? Aqui nós temos os arcos. O primeiro é chamado de Natureza. Uma garotinha, ela parece que é como se fosse moradora de rua e tal. É aquelas meninas, até você vê em filme e tal, né? Menina mora na rua, ela é espertinha, simpática e tal, mas né, vive em situação de miséria, vamos dizer assim, né? Ela é indigente, entre muitas aspas. No caso, ela tá de boa fazendo, sei lá, caçando comida no lixo, olhando as coisas assim normal. E calha dela tá num beco, tipo assim, ela tá num canto e olha na cagada para dois policiais corruptos. Eu não lembro se é um bagulho de suborno ou se eles estão descendo um cacete num bandido que tá devendo um arrego pra eles, um negócio assim, tá? E aí ela vê, e sem querer, é o clássico, né? Tá caladinho. Aí quando vê, pisa no trem sem querer e faz um barulhão. As polícias vêm atrás dela e infelizmente, né? Nessa cagada que ela deu, né? Esse azarão do caramba, ela acaba pagando com a própria vida. E aí no caso, a dupla Ellen e Montoya vão começar a investigar pela via deles normalmente, e aí até você começa a ver que tem não só a panelinha do Corrigan, que ele também estava ali envolvido, mas tem outras turmas, né? Outros agentes que também estão envolvidos nesse lance de corrupção, seja cobrando arrego, né, suborno mesmo, bagulho de desvio de prova visando dinheiro igual o Corrigan já foi mostrado que ele faz, e por conta disso, né, pelo menos, eu não lembro se os dois, mas pelo menos um deles acaba topando com uma certa vilã do Batman, que é como se fosse a mãe de criação. Ela pegou um monte de menino da rua, né, pegou para criar lá no cantinho dela. E vamos dizer assim, se a polícia não resolve, eu resolvo. Traz pra cá aqui, né? Deixa pra mãe. Com a treta resolvida, né? O policial misteriosamente some, né? Vamos dizer assim. E a gente tem o arco posterior. Vou ter que falar cifrado novamente, tá? É Robin, tá? Churrascado, vamos dizer assim, beleza? Do nada, lá em Gotham, aparecem, no caso é o primeiro, né? Assim, ou alguns deles que é o primeiro que a gente vê na história ali vigente. Um rapaz vestido de Robin, né, estabacado no chão. Aí tem diversos, caiu do prédio, tomou pipoco, facada, e você fica, mano, quantos Robin que tem, pelo amor de Deus, né? Obviamente que se for só o primeiro, beleza, mas começa a aparecer tantos que aí você já mata. Não, peraí, é algum trambique, alguma sacanagem. E o legal desse arco é que não só esse desenvolvimento pra descobrir por que tem tanto Robin no mundo, vamos falar assim, né? Aparecem os Titãs e tal. Aparece o Robin meio isolado, depois o resto do time dos Titãs. E é uma cena bem engraçada, se não me engano, acho que é nesse arco mesmo, que tipo, tá, vamos chamar e tal, e aí cada um depõe ali a sua maneira, no seu cantinho, e aí tem uma hora que aparece a Estelar, né, bonitona, toda formosa e tal, apesar de que no traço não valoriza tanto as curvas dela, vamos dizer assim, né, igual, sei lá, um Jorge Pérez, assim, mas é legal porque ela chega assim, e se não me engano até um trem de feromônio, um negócio de onda, né, que é o que faz todo mundo ficar atraído por ela. Tem uma viagem assim, né, eu posso estar enganado, me perdoe. E aí é legal que tem, tipo assim, os caras ficam tudo,
babando. Aí uma das moças lá que trabalha lá fala, ai, homens, não sei o que. Aí acho que é a Stacy, né, que é a secretária, fala, engano teu, olha as duas. Aí tá a Renée e a chefe do contraturno, acho que é do turno do dia, né, a capitã de dia, fica assim também babando. No caso da Renée é porque ela gosta de moça. Agora, a chefe, talvez por ela ser bi ou também ser gay, eu não sei, porque não é contado, isso não mostra, isso não é desenvolvido. É um momento legal, assim, uma cena bem engraçadinha pra dar uma quebrada no clima, assim. E é desenvolvida a investigação, o Robin depois ele conversa com a Stacy algumas vezes, né? Porque ela meio que fica, pô, irmão, se você tá aqui, que caralho tá acontecendo, né? E ela meio que pede pra ela ser meio como se fosse uma civil ainda, não é? Tipo assim, pra ela ser secretária e tal, ela trabalha na polícia, mas ela não é polícia, né? É um agente da lei propriamente. Então ela consegue fazer ali, dar umas voltinhas, pedir. Se não me engano, ela pede pro Robin trocar ideia com o Batman, porque o Batman, né, tá meio brigado com a polícia e tal. Tanto que lá na frentona, quando eles precisam de dar o último aperto no cara responsável, eles acendem um bate-sinal de emergência lá que tinha guardado, e ele chega e tal, dá um apavoro no cara, pá. A moral desse arco é que, tipo assim, né, vale tudo pela notícia, o que você poderia fazer pra chamar a atenção ou tirar uns trocados a mais? Que aí também usam de base o livro da moça que sobreviveu àquela explosão do arco do Alvos Fáceis. Até usam isso de pretexto pra dar porrada, né, pra instigar o cara culpado desse arco. Agora não é bem um arco que a gente tem, né? Mas uma ediçãozinha única. Se passando ali no contexto da crise infinita, né? No meio da cagada, pau pra todo lado, sobrou pros caras do EPGC. Mostra ali, né, no radinho batendo, fulano de tal, nós estamos em tal lugar e tal. Mas aqui, da gente ver mesmo, é focado novamente no Crispus e na Renée. Eles estão no lugar deles, começa a torar o pau pra todo canto, e eles têm que ir do ponto A ao ponto B. Se não me engano, a Renée é ficar em casa, ver se a mulher dela tá bem, né, a esposa dela, a namoradinha dela, e o Crispus quer chegar em casa, né. E aí eles enfrentam vilão, topa com o Shazam, é doideira, assim, é bem legal, assim, diferente do normal ali, do procedural dos polícias, né, vamos falar assim. E aí eles passam dificuldades, passam os problemas, eles quase morrem também e tal. Mas aí no final o Crispus consegue chegar na família dele. Isso me engano por conta do início do diálogo, né? Do começo do capítulo, meio que fecha lá no final. Que ele fala assim, será que existe um Deus? Eu não sei se vale a pena. Não é bem um trem de depressão, mas tipo assim, o nosso trabalho, a nossa vida, será que a gente tá fazendo o que é certo, né? Que muitas das vezes, né, isso é normal, que nem eu falei anteriormente, os heróis que não usam capa, né? Então muitas das vezes pode rolar uma frustração, um desânimo. E aí ele vê, né, que não só o trabalho dele, além de ser uma profissão de fé, né, uma vocação que ele tem, o alicerce basilar ali, um dos mais, não o mais importante, é justamente a família. E aí no final do capítulo ele encontra a família dele, é uma cena bem bonita, que aí foca neles, o fundo é branco e tal, ele abraçado assim, e eles rezando pra passar o problema, né, porque porra, é uma crise, pelo amor de Deus. E aí agora nós temos o Corrigan 2, resolvendo as tretas do primeiro Corrigan e resolvendo também desse próprio arco, né, vamos dizer assim. Por conta daqueles rolos lá que a Renée teve que botar a mão na massa e meter o cacete no povo, o Crispus foi solto, né? Só que ele ficou encucado com aquilo, a forma que ele foi solto, como que a Renée conseguiu, né? E a Renée, como eu disse também anteriormente, ela tá caindo de cara na cana, no cigarro, e pelo amor de Deus, né? O que tá acontecendo com a vida dela? Ele quer resolver, ele quer esclarecer e saber como ele foi solto e dependendo até ajudar a Renée, né? Porque ela tá só azedando e tornando o caldo de acordo, né? Também, tipo, piorando mais e mais o psicológico dela também, vamos dizer assim. Na contramão disso, a gente vê aqueles outros policiais corruptos que foram mostrados anteriormente e o próprio Corrigan, vê que ele faz parte de uma turma maior, né? Novamente ali os polícias que andam com ele, uma moça que ele dá uma furunfada, se não me engano, é mostrado também, uma loirinha do cabelo curto, e meio que mostra, digamos assim, certas queimas de arquivo. Então tem o lado do Crispo tentando resolver para, digamos, esclarecer o lance de que ele foi solto, para consciência dele mesmo, mas também o arco normal, porque nessas queimas de arquivo eles conseguem modificar uma arma lá doidona e tal, tem uma explicação bem massa durante o decorrer da história, que a arma é tal, mas não calça tal tipo de bala, né, de munição, é bem legal assim o desenvolvimento, e aí, se não me engano, é o Corrigan, um dos brothers dele, usa essa arma modificada, e isso dá um problemão, só que aí quando, se não me engano, o Crispus e depois a Renée vai tirar satisfação, o Corrigan consegue chapiscar de bala, né, passar o Crispus, infelizmente. E aquilo deixa a Renée completamente inconformada, fica muito puta da vida. Pô, passou por uma crise, né, claro que ali na bolhazinha de gota, o probleminha deles, mas sobreviveu a tiro, sobreviveu a vilão, sobreviveu a um pedaço da crise, e aí morre com um tirambaço nas costas, na covardia mesmo, assim, é uma cena muito, muito triste, assim, você fica muito puto,
né? É um spoilerzão pra vocês aí, mas já estamos no final, né? Porque também tem um pormenor mais adiante que eu vou contar pra vocês. Que é legal, assim, é uma redenção do personagem. Não do Corgan, né? Um desenrolar do próprio Crispus. E aí a Renée tá puta e conseguiu e tal, só que ela fica triste, porque, tipo, ela devia ter sido sincera. Ela devia ter contado. Acho que ali, quase que pro final, ela conta. Porque o Crispus aperta ela tanto que ela fala, mano, você queria que eu fizesse o quê? Você é meu parceiro, né? Nós é do fechamento, nós é brother, eu tenho que ajudar você. Era a forma que eu tinha, e realmente era a única viável, assim. Aí o Crispus, não, tinha outra forma, não, você podia ter deixado eu ser preso, porque você fez isso por fora, isso é sacanagem, isso é imoral, isso é ilegal, isso é não sei o quê, né? E aí, justamente o que leva depois ao arremate do Corgan dando um tirambaço pelas costas. E aí a Renée fica inconformada, fica muito puta, vai tirar satisfação com o Corgan e realmente é uma cena muito forte, porque eu não lembro se ela liga ou se ela troca ideia com a esposa, né, com a namoradinha dela, e depois com a família, com a mulher, né, com a esposa do Crispus. E aí ela chega e vai pro tudo ou nada, que eu pensei, pô, vai dar um puta de um tiroteiozão. E acaba que não. Ela só chega lá no apartamento do Corgan, mói aquela mulher que, né, o Corgan tava macetando, mói ela de pau e cacete, pega o Corgan também, enche ele de soco, de porrada, de bicuda, de coronhada, mas nossa, rebenta ele inteiro. E ela pega a arma assim e põe na cara dele. E aí o Corgan é muito machão, eu sou intocável, eu tenho os contatos, eu sou o bonzão. É a primeira hora ali que você vê ele chorar que nem uma criança e ficar, ai, pelo amor de Deus, não me mata, por favor, e tal, né? E isso é muito mais o cagaço de não morrer do que o arrependimento de ser certo ter feito a covardia com o Crispus, com toda certeza. Aí ela com a arma assim pensa, tipo, né, o que será que o Crispus faria? Ele gostaria de fazer uma cagada dessa? Ele aprovaria a minha atitude? E aí ela dá um, assim, eu vou, não vou, vou, não vou. Ela vai tirar a arma assim, guarda e sai, né? E aí no caso o Corgan fica chorando. A mulher tá desmaiada que tomou um cacetão no chão, né, uma porradona. Ela chega na polícia, né, lá da galera dela. Isso aí já é no ápice das cagadas. A Renée tá, se não me engano, ela tá brigada, tá quase separada já da mulher dela, né? Ela tá triste, ela tá amargurada, perdeu o Crispus e um monte de cagada lá também do PGC que apertou pro lado dela do serviço, que aí também é a maquinação do Corgan contra ela, né? Ela dá um cacete nele, chega lá na chefe, a lourinha do cabelo curto, do chefe do turno do dia, né, do turno da manhã ali, vou falar assim, né, acho que é isso mesmo, é um que pega de manhã e tarde e outro que pega de noitão madrugada, se não me engano é isso. Ela chega na loirinha e fala, ó, desisto, peço minhas contas e tal, porque ela também já tinha conversado, falando, olha, você tá tendo essa explosão de emoção, né, você tá muito raivosa, tá muito assim, daqui a pouco você vai levar um pito superior nosso, né, um cara mais pra cima ainda, né, que é um cara, inclusive, que tem uma puta de uma rusga, porque o primeiro, ele, acho que ele leva um pipoco, ele morre na mão de um vilão, acho que do Coringa, no Alvos Fáceis, e depois troca por um cara afro. Esse cara afro detesta o Batman. Nesse do Robin churrascado, por exemplo, ele fica putão. O Batman, quem que você ligou essa porra desse Batman? Espero ter um bom motivo. O cara vê e você acha que eu ia gastar meu recurso com merda que nem você, rapaz? Eu tô chamando porque precisa pra caralho. Faz logo teu bagulho e some, né? Então, assim, eles são bem putos com ele, né? Esse principalmente. E a Lourinha conversa, ó, Renée, tal, dá uma maneirada. Daqui a pouco você vai tomar uma dispensa, vai tomar um pé na bunda do pessoal aqui da organização, né? E aí no fim desse arco ela pega, põe um distintivo, põe a arma, fala, ó, forte abraço, é isso aí. Ela sai e do nada acaba o DPGC nessa edição. Se você só leu o DPGC, não entender dos pormenores que vieram depois, né, tipo, não, eu li o DPGC, foda-se o resto, você vai achar uma bosta, você vai achar uma merda. Na época eu li e eu sabia um pouquinho, então eu relevei, né, porque como ele é muito calcado naquele lance da época, igual teve essa edição do Domingo Sangrento, que foi o negócio da crise infinita, esse pormenor do DPGC, eu não sei se é logo em seguida, mas o que eu lembro sempre de cabeça é o que? Primeiro, o Crispus, né? Nessa época, eu não sei se é depois, se é antes, se aproveitaram, o que é? O Hal Jordan, depois que teve aquele do, acho que é o Crepúsculo Esmeralda, né? Que é quando ele virou vilãozão e, né, se churrascou ou sacrificou lá pra ajudar a galera da história dele. Depois daquilo, ele vira o Espectro, correto? Depois, na revitalização do Geoff Johns, ele deixa de ser Espectro e volta a ser Lanterna. Aí eu não sei se é nessa época, justamente em seguida, teve alguém no meio do caminho, pra daí depois, tá? O Hal Jordan vira Lanterna e o Crispus Allen vira o Espectro, entendeu? Então, toca a história dele, a vida dele, de certa forma, a trajetória dele segue. Eu nunca li nada, eu não sei se tem uma história própria, se tem um arco próprio, né? Se ele é atuante, se ele aparece dentro do DPGC ou troca ideia enquanto Espectro. Eu sei que é o quê? Ele falece nesse lance do Corgan e lá na frentona ele vira o Espectro. E é legal que ele é meio verdão, mas ele ainda mantém um cavanhacão dele assim, bem massa, sabe?
E ele continua agindo sobre ali digamos, a tutela de Deus, né? Porque o espectro é como se fosse o braço direito de Deus, se não me engano. E o espectro faz o serviço ali e o Crispus tá na atividade, tá na função. Tanto que, se não me engano, tem como se fosse o fechamento dele enquanto espectro, é lá na crise final, numa edição Tain, sabe? Eu até pesquisei isso uma vez para ler um pouquinho. E aí, se eu não me engano, ele termina o serviço dele de espectro. Eu não sei se ele, né, se ele falece, vamos dizer assim, né? Eu acho que ele volta para a família dele. É porque eu realmente não lembro, tem bem tempo que eu li. Ele resolve a treta dele, né? O pedacinho dele lá na crise final. Aí eu não sei se ele descansa de vez ou se ele volta para a família dele enquanto pessoa. E aí outra pessoa, ou o Jim Corrigan no original, né? Eu até esqueci de falar isso. O nome desse cara, se não me engano, da polícia é Jim Corrigan, mas não é o Jim Corrigan Spectre original, tá? Quando eu li a primeira vez lá atrás também eu falei, uai, mas o cara que é o Corrigan é um policial corrupto, caralho, que porra é essa? Mas eu acho que na história original o Jim Corrigan também é, né? Mas não é o mesmo, de qualquer forma, apesar de ser os mesmos nomes, né? Não é o mesmo cara não, tá? E no caso da Renée, eu não sei se é logo após o término do DPGC, ela vira a questão. Eu lembro por cima o contexto, que é o quê? Durante as 52 semanas, ou um pouco antes, acho que é Vic Sage, né? Que é o questão normal, o cara mesmo. Ele parece que tava com câncer, e aí ele teve que se aposentar porque ele ia tratar, ou ele morreu de câncer, e aí a vaga ficou desocupada. E aí o Vic já tinha trocado a ideia com ela, parece, ou ele foi atrás dela, falou, olha, porque ela era, né, ainda tá nervosona, ainda tá putona com essas coisas, da natureza que foi aumentando dentro do próprio DPGC, né, nas histórias a gente vai vendo essa progressão dessa raiva, dessa contrariedade dela. O Vic fala, eu posso usar isso a meu favor, tipo assim, né. E aí põe ela, ou ela pega pra ela, o manto de questão. E ali nas 52 semanas, eu lembro que tem uma minissérie chamada A Bíblia do Crime, que aí é vendo a vertente dela, se não me engano, resolvendo as tretas enquanto questão. E aí eu acho que ela fica até, eu posso estar enganado, tá? Mas eu acho que ela fica sendo questão até antes dos 952, ou pelo menos até a crise final, que eu acho que nesse mesmo do Crispus mostra a Renée também resolvendo as buchas dela enquanto questão. É que tem bem tempo, tá, gente? Eu pesquisei, nem li, eu só fui correndo assim, lendo um balãozinho outro e tirando por cima. Mas é isso. Depois que o DPGC acaba, a Renée vira questão, e aí continua 52 semanas, né? Chama só 52. 52 semanas, crise final, e vai embora. E o Crispus vira espectro, etc. E lá na frentona ele tem o descanso, né? Que eu não lembro se ele falece de vez, né? Tipo, acabou, ou se ele volta a ser um cara normal e fica com a família dele. Terminamos o DPGC, mas não terminamos o Josie Mac, tá bom? Tem o término do arquinho que eu falei pra vocês, né, que é o Vozes Perdidas do volume anterior, tá? E aí mostra, né, agora eu vou falar pra vocês que é o spoiler, né, infelizmente passam o pai da Josefine, coitada. E aí vai ser explicado e tal, que aí justifica lá no volume 3. Vocês lembram que ela ficava trocando ideia com a lápide dele? É por conta desses bagulho, por conta do serviço dela, por conta da ânsia dela, o dever dela com a lei, né, em fazer o bem, em fazer o que é certo, por de certa forma também ser um incentivo do pai. Então eu não sei se ela tem essa conversa nessa ou na história normal mesmo, depois de assim, flashback, fala, olha, se acontecer alguma coisa comigo, saiba que você, tipo assim, mesmo que foi infelicidade, o caralho, né, foi uma sacanagem, mas foi em prol do certo. Você tem que estar com a sua habilidade, com aquele negócio daquela habilidadezinha de saber o rastro de onde está a pessoa, etc, né, por conta dos objetos. Faça o que é certo, haja da maneira correta, ajude as pessoas. Ninguém, ou quase ninguém, tem as mesmas habilidades que você, então faça em prol do altruísmo, né? Então ele meio que, mesmo tendo sido de covardia e tal, não mostra, né, passando ele alguma coisa assim, né? Porque ele é encontrado no porta-mala de um carro, né? Até ela acha que é o garotinho, mas na verdade é o pai dela, né? Ela até fala, não, meu pai tal, tem os polícia lá, brother dela, que vai lá ajudar na operação para abordar o carro. E aí acaba esse arco e a gente entende, né, que no caso é retroativo, né, porque a gente tá lendo DPGC normal, mas explica, né, o início de carreira, a infância, e infelizmente a perda em prol do serviço. Mas aí encontra o garotinho do Anotelli, né, que é o mafioso, e resolve a treta lá interna, que ele descobre que era um dos pau-mandados, querendo tomar espaço, não conformava, falava, né, que não, meu chefe tá ficando frouxo e tal, essas papagaiadas que a gente vê até em filme, em séries assim. O cara queria meio que passar por cima e dependendo, ou ficar na orelhinha mandando no chefe, ou se tornar o novo chefe. E talvez o meio de campo pra isso era sumir com o moleque. Depois do Vozes Perdidas, nós temos atualizada, né? Josie Mac atualizada. Após esse término do lance do Anotelli,
Eu acho que ela ainda continua nos desaparecidos, né, no setor dos desaparecidos, ou muda de novo, né, porque ela dá uma subidinha e ela tem um parceiro, um cara mais velho e tal, fala muita merda, ela não é tão fã dele, mas com o tempo eles vão se alinhando, né, vão se azeitando. Eu acho que esse cara mais velho ainda mostra no arco do Vozes Perdidas, eu não tenho certeza, tá? Só que aí eles vão, né, vão resolvendo os casos devagarinho, é meio que de um em um, pra no final justificar o bagulho, que é o que a gente vai ver no DPGC. O cara vai aposentar, esse parceiro mais velho dela, é um gordão de bigode, meio calvo assim, ele vai se aposentar, e por ser um cara já velho de guerra na casa, dependendo com a moral, e também pela própria competência do serviço bacana da própria Josefine, ele consegue um bagulho pra ela de mudar, que ele fala, olha, entre aspas, aqui é um buraco, se você ficar aqui você não vai progredir, você vai, sei lá, ficar depressivo ou qualquer coisa assim. Eu tô saindo, eu vou cuidar da minha vida, eu vou aposentar, né, vou ter enfim o meu tão sonhado descanso. Mas, né, brincando, eu não vou sair de qualquer coisa, eu vou cair atirando, né, ele aposenta normal, é forma de falar, tá? Ele faz uma última boa ação pra ela, ele faz tipo uma carta de recomendação e ajeita, faz a cama pra ela. Que aí enquanto o cara mais velho aposenta, ela sai do setor de desaparecidos e vai cair aonde? Justamente no setor de crimes hediondos. Aí linka lá no pedacinho, no comecinho dela, no DPGC. Agora arrematando aqui pra vocês, pessoal, mesmo com os lances do final abrupto, né, que eu tô explicando pra vocês justamente como um meia-culpa pra defender o DPGC, vamos brincar assim, né, porque realmente, se você pegar essa porra e ler de cabo a rabo, você vai ficar, uai, que porra é essa, né? Que já teve muita gente que começou a ler DC ou propriamente quadrinhos por conta desse lance do policial, né, de curtir e tal. Tipo assim, chega no final, tive uns 2 colegas na época, principalmente quando eu li, a primeira vez que eu li foi num scan baseado na edição do DC Especial, veio pra caralho. Essa edição DC Especial era uma coleção que tinha de capa cartão e papel jornal, né. Saiu o DPGC, acho que nessa época era chamado de Gotham City contra o crime, né. E também saiu, por exemplo, o Gavião Negro do Geoff Johns, né. Que aí saiu, não sei se foi uns 4, 6 voluminhos. Hoje em dia saiu em 2 volumão de luxo, né? Que é quase que paralela à Sociedade da Justiça também ele fez, se não me engano, é um complemento legal, dizem, eu não li. E aí no caso eu li nessa versão. E aí eu sempre via, tipo, 160, 200 contos da Panini. E aí quando calhou daquela promoção lá, que eu pus aqui no canal pra vocês acompanharem comigo, né, as aquisições, eu fiquei muito feliz. E aí foi uma grata surpresa, né, dobrado, triplicado, porque é um material bacana, naquele preço da época, e depois eu descobri, né, fui vendo que tinha o adendo, né, o desenvolvimento extra da Josefine, que na minha opinião agrega pra caramba, porque dá o background pra quando, por exemplo, tem aquele arco de quando a mulher gatsco dela falando os bagulho dela, você entende por quê, você vê a vida dela, você entende os meandros daquilo, coisa que, creio eu, novamente, não tem no da Panini, não tem no Omnibus, e pra mim é um complemento muito bacana, muito pertinente. Nós vemos diversos personagens, tem acréscimos, eu não sei se todo mundo que tá aqui já foi desenvolvido ou criado antes, né, mencionei o Crispus, mencionei a René, que eu lembro, mencionei a Josefine, né, que no caso foi antes, no tempo da Detective Comics, que eu contei do arco das Vozes Perdidas, né, que são as edições complementares. Mas eu não sei se esses policiais apareceram posteriormente, né, porque é uma galerona, um tantão de gente. A René é famosa, o Crispus foi esperto, não sei se ele ainda tá vivo hoje em dia. Eu lembro de um outro personagem por aí. Salvo engano, tem um encadernado de capa dura chamado DPGC Vista Grossa, que eu não sei se é bom ou se é ruim, né, só leva o nome do DPGC, e salvo engano a René é como se fosse a chefe ali da época. Saiu em 2022, 2023, eu não tenho certeza. Saiu pela Panini, bonitinho, tá? E eu não sei se é bom e tal, estou só mencionando, tipo, DPGC, tem no nome, é isso aí, né? Teve também, acho que na época do evento Leviatã, tem um pessoal ali que é do DPGC, tipo a René mesmo, acho que tá no meio envolvida. Mas isso aí não tem nada a ver, eu tô só mencionando pra vocês, tá? É bacana ver como esse universo foi construído, essa bolha do DPGC, essa bolha de Gotham, do lado mais humano, do lado mais crível da cidade ali dos agentes, o pessoal da polícia. É bacana, né? Digna das melhores séries, vamos dizer assim, né? Eu mencionei lá no começo o tal do The Wire, imaginei aí uma outra de investigação, uma outra de polícia, né? Tem também a série do Gotham, a série de TV, que eu lembro que na época até foi um motivo assim para o pessoal querer acompanhar, porque a fama do Gotham, né, o DPGC de quadrinhos, vamos falar assim, ela vem de muitos anos. E aí quando mencionaram no tempo da série Gotham, o povo foi tudo seco. E como eu disse, por exemplo, tem o Gordon novinho, tem o Bullock, tem não sei quem, tem não sei quem. Eu não lembro de todo mundo, porque eu não vi, eu vi muito pouco, eu acho. Eu lembro de ter visto algum episódio, uns poucos, na Globo de madrugada, quando ela inventava de fazer isso, né? E pesquisando aqui, por exemplo, eu fui ver que tem a Josie Mac, por exemplo, no live action. O que pra mim é legal porque eu acho a personagem legal.
Mas a série, do que eu sei, assim, do que eu já ouvi de quem assistiu inteira, ou a grande maioria, diz que cai demais, perde muita mão, né? Tem o Bruce lá na frente, nem sei se mostra ele como Batman ou um proto-Batman, vamos falar assim, né? Não sei também. Mas este universo, essa bolha de Gotham é muito bem desenvolvida. É uma história muito bacana, muito cativante, marcante, né? Marcou ali os anos 2000, a vertente do Bativerso, vamos falar assim, né? Personagens muito bacanas, o andamento é muito massa. Cada personagem tem sua treta para resolver, cada personagem vê as coisas de uma forma, né? Tem uma forma de lidar, uma forma de pensar, e isso agrega, né? Um pouco assim, falando por fora, né? Você que trabalha com o pessoal, você convive no meio da galera, é legal, até que você pode tirar um contraste com a vida real, né? Eu mesmo fiz isso, esse aqui lembra fulano, esse aqui lembra ciclano, né? Eu sou um pouco assim, eu sou um pouco assado. Não é propriamente o lance de se ver no personagem, que muita gente gosta de fazer isso como se fosse um critério balizador de qualidade, não é isso, né? Eu acho legal quando coincidentemente calha, que bacana, olha só, já aconteceu um bagulho assim, tipo, durante as histórias, por exemplo, reclama da cafeteira sem café, a rusga de um com o outro, uma tiradinha de sarro, uma brincadeira. Além da própria, digamos, desgraceira e o lance do combate ao crime dos vilões barra pesada, esse lado mais humano, as brincadeirinhas, né, os respiros, né, as saídas cômicas de vez em quando tem durante as histórias, são também uma grande forma de temperar a história. Porque eu também gosto de desgraceira, só coisa séria, bagulho pesado e não sei o que. Mas também é legal quando é uma piadinha bem colocada que você fica, que bacana lá, que legal. Eu, no alto da minha ignorância, porque eu falo abertamente, eu quase não leio mais mensagens de linha, tá? Eu leio uma outra minissérie, uma outra coisa quando é postumamente, né, posteriormente bem comentada, como por exemplo o Immortal Hulk, né? Eu comprei bem depois, fechado, li de uma vez, procedi à fama, muito massa mesmo, ainda tem aqui em casa, né? Quem sabe aí eu trago futuramente, comenta aí se quiserem, tá? Mas eu não acompanho, não tenho mais pachorra, mais saco pra ver, tipo, mensal de linha, acompanhar e tal. Porque, primeiro que é caro no custo-benefício, mensaizinhas mais simples. Segundo que você vai acompanhando. E terceiro, pra acabar com o final bosta. Então, assim, eu não quero ser a linha de frente pelos outros. Eu prefiro acompanhar outros canais, como, por exemplo, eu vou falar aqui só, né, pra citar mesmo e tal, mas é um canal bacana. Aquele, acho que é Ministério dos Quadrinhos, do Alessandro. Eu tenho mania de chamar de Alexandre, mas é Alessandro, né? O cara lá do Rio de Janeiro. Um abraço pra ele, nunca vai ver essa porra aqui, né? Ele é um cara fissurado, ele é um craqueiro de mensal. Ele tem um quadro, inclusive, de ler as porra da mensal da Marvel e da DC. Eu acho isso um masoquismo tremendo, porque eu não tenho saco. A maioria é sem graça ou completamente passável. E com a grana curta, e dependendo de gente buscando paradas de ou mais curtas pela questão do custo ao longo do tempo, ou qualidade para ser um bagulho certeiro, eu perdi o tino, eu perdi a vontade de acompanhar mensais. E aí quando é encadernado, ou pelo menos quando é bem comentado, depois eu corro atrás sem problema nenhum. Eu só não gosto mais de ficar metendo a cara e me frustrando. Seja mangá, seja quadrinho normal. Com o passar da vida, até por conta dos afazeres do canal, do Instagram, um pouco do meu tempo foi, né, comido por conta disso, foi suprimido. Então eu tento ser mais assertivo. E se for para arriscar, que seja um volume único, né? Então um quadrinho alternativo, uma minissérie. No pior dos casos, um ônibus, pelo amor de Deus, mas eu acho muito tosquinho carregar, né? Tanto que eu não tenho nenhum ônibus da Panini, já falei isso diversas vezes. O DPGC mesmo optei por essa versão, que calhou de eu dar essa sorte. Mas é foda, sabe? E por que eu digo isso? Eu não consigo ver esse tipo de brilho nas mensais de linha atuais. Isso que eu quero dizer, né? Aquele desenvolvimento, aquele empenho, aquele negócio legal, né? Talvez na época o mercado fosse diferente, fossem melhor remunerados, ou uma outra coisa. Por exemplo, se não me engano, né, o Greg Rucka tá aqui na DC. Eu não lembro se foi na DC ou se foi na Marvel, que tem bem tempo, mas ele passou por uns problemas, eu acho que foi na DC, né? Talvez até por conta dessa época aqui, ou no tempo da Mulher Maravilha, que agora sai em saga, né? Ele falou que passou por uns puta trauma, saiu muito deprimido, já cogitou, né, se passar também. O Ed Brubaker é puto, principalmente com a Marvel, né, e tal. Não sei se na DC ele ainda mexe um pouquinho, mas esses caras, por exemplo, foram fazer suas próprias histórias. Hoje em dia é mais comum ainda esse tipo de coisa, né? Tem a Image comendo por fora também e tal. Me entristece ver que muitas das mensais, isso olhando de longe novamente, tá, gente? Olhando de longe, não tem um brilho que me apeteça fazer perder meu tempo de acompanhar mês a mês. Porque aqui nós temos o quê? 40 edições mais os apêndices da Josie Mac. Imagina você, o quê? 12 vezes 3? 3 anos e 4 meses, né? Quase 3 anos e meio. Acompanhando mês a mês, uma história massa, um bagulho instigante, um negócio bacana, né?
E aí você tira hoje de base, cada arco tem um reboot, ou são paradas sem graça, ou acréscimos nada a ver, ou distorções, né, que nem o povo fica reclamando muito aí ou de orientação do personagem, ou descaracterizações da própria história normal dele. Isso vai broxando a gente. Lembrando novamente do Correio Multiversal, qualquer valor para você doar no LivePix não tem problema, tá? Mas se quiser participar do vídeo, R$10 cravado com a sua perguntinha, beleza? Muito obrigado por tudo. Agradeço novamente aí, né, os acréscimos de digamos assim, incentivos financeiros, né? Ajudando a gente aí, comprando por nós ou qualquer coisa, como o próprio microfoninho, beleza? É o mais evidente. O telefone, como eu disse, não tem como, né? Foi na base do próprio salário. Infelizmente não dá pra fazer isso tudo, juntar tanto assim, né? Espero que vocês leiam aí, ou tenham lido aí acompanhando a gente no passar dos vídeos, tá bom? Tem digital, na versão antiga que eu mencionei do DC especial, na versão do capadora da Panini, só não tem o scan, por exemplo, da edição da Eagle Moss, tá? Mas aí vocês conseguem ler pelo menos a série principal, é bem bacana, né? Talvez tenha as edições da Detective Comics traduzidas, aí vocês podem correr atrás desse desenvolvimentozinho da Josie Mac, beleza? Fiquem com as artes, muito obrigado por tudo, nos vemos numa live, uma próxima resenha, quem sabe o Correio Multiversal e já tenha dado a coda para fazer um vídeo, beleza? Como eu disse também, quem sabe também saiam curiosidades, vou me esforçar aí para trazer um ou outro quando possível, beleza? Um beijo, um abraço, nos vemos na próxima, tchau, tchau.